Olá, vocês estão me ouvindo? Boa Sim, tarde. sim. Sim, aqui tudo certo. Joia. Bom, pessoal, deixa eu só liberar todo mundo para entrar aqui. Tem muita gente entrando. Deixa eu só liberar. Para quem está participando pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. O objetivo aqui da nossa supervisão é realmente a gente ter esse momento ao vivo, para a gente estar tirando dúvidas, para a gente estar tirando dúvidas relacionadas a casos, falando sobre alguma experiência que vocês tiveram na prática, ou se tiver alguma dúvida relacionada ao curso, relacionada às aulas, algum conteúdo específico, vocês também podem, né, tirar essas dúvidas aqui nesse momento. E eu não sei se vocês chegaram a ouvir. Quem tiver com o microfone aberto, eu peço para que vocês fechem, só no momento que eu estiver falando, para não ter interferência, tá? E aí, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu coloquei lá no grupo que a gente vai ter a duração de 1 hora aqui. Eu vou dar prioridade para quem tá com a mãozinha levantada. Já tô vendo algumas pessoas com a mão levantada aqui. E aí, quando der 1 hora e encerrar, eu vou abrir o grupo para interação, tá bom? E aí, quem não teve a oportunidade de perguntar aqui, ou manda por escrito ou manda por áudio lá no grupo, que aí eu vou estar tirando a dúvida por lá, tá bom? É uma exceção, o grupo hoje vai estar aberto. E aí, tem muita gente entrando ainda. É bom, né? Depois do carnaval, depois que passou aí as férias escolares, todo mundo agora focado em querer mais conhecimento, isso é muito bom. Eu vou dar aqui início, para que a gente não perca tanto tempo. No momento que vocês forem tirar as dúvidas de vocês, falar sobre alguma experiência, eu peço para que vocês sejam o mais breves possível, assim, para poder dar tempo das outras pessoas também falarem, tá bom? Então, a primeira pessoa que está aqui na lista, deixa eu ver, é Ana Maria Candratavicius. Ana Maria, você pode começar, Ana. Você pode abrir o seu microfone. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, né, formando o curso, né, e a minha dúvida assim, eu estou recebendo alguns contatos, né, para atendimento e, no caso, fazer uma avaliação para autistas adultos, né, existe algum caminho para que a gente faça essa avaliação, algum protocolo que a gente deve de seguir? Essa é a primeira pergunta. Joia. Bom, para o autismo relacionado a adolescentes e adultos, a gente tem uma avaliação que é o ADOS 2. Essa avaliação está dentro do curso. Não falo sobre ela porque o curso ele é voltado mais para crianças, mas ela está disponível para que vocês possam baixar e fazer, né? Aplicar no caso. E aí dentro mesmo, lá da plataforma, logo abaixo, deixa eu só tirar aqui teu microfone rapidinho. E lá mesmo, dentro da plataforma, logo abaixo, onde tem avaliações do desenvolvimento, eu acredito que é o terceiro módulo, é o quarto módulo, tem abaixo, na parte de conteúdo, essa avaliação em PDF, tá bom? E aí, assim, só quando a gente fala de adulto, adolescente ou adulto, a gente fala também de um autismo que ele pode ser leve, né? Porque se ele está sendo avaliado na fase adolescente ou adulta e ele tem ali traços leves, então fica um pouco mais difícil esse diagnóstico. Então, não só o ADOS vai ser importante, como também uma avaliação onde a gente vai avaliar as habilidades sociais, como também raciocínio lógico. Então, é importante, junto a uma avaliação do desenvolvimento, a gente também ter outras avaliações que possam complementar esse fechamento de diagnóstico, tá? Ficou claro? Pode abrir seu microfone, que tá fechado. Teu microfone. No caso, uma avaliação, vamos dizer assim, primeira, né, a gente deve encaminhar para o médico, e se encaminhar para o médico, qual deve ser o médico que a gente deve passar? É um neurologista? É um psiquiatra? Qual é aquele que está capacitado para, de repente, trabalhar em conjunto?
Quando a gente faz uma avaliação que a gente identifica que pode ter, né, alguns atrasos no desenvolvimento, algumas características do autismo, algum outro transtorno, geralmente a gente faz o encaminhamento tanto para o neurologista, como também, deixa eu só fechar aqui de novo, rapidinho, Ana. A gente pode encaminhar para o neurologista, como também para o psiquiatra, tá? Agora vão ter profissionais específicos que vão trabalhar com o público autista. Não são todos, entende? Então é importante que você conheça na sua região alguém que seja de referência, entende? Porque a grande maioria, quando a gente vai, né, nesse sentido do adulto ou do adolescente, são profissionais que vão mais atuar de forma generalizada, não é tão específico para o autismo, entende? Então é importante que você veja na sua região se tem alguém que trabalha de forma mais específica dentro do transtorno do espectro autista, mas caso não tenha nenhum, você pode encaminhar para o neurologista ou para o psiquiatra mesmo, tá? E a última pergunta, né? Seria sobre esse VB-MAP, né? Esse é um instrumento de avaliação também? Sim, o VibMap. Ele é uma avaliação de comportamento verbal. Vou fechar de novo o teu áudio, Viciana, rapidinho, só para não ter interferência aqui com o meu. O VibMap, ele é uma avaliação de desenvolvimento global, ele é mais focado em crianças, tá? A gente fala que ele avalia até os 4 anos e meio, 5 anos e meio dentro do desenvolvimento, então a gente fala de um desenvolvimento ali cronológico, a gente não tá falando do desenvolvimento mental, e aí a gente consegue fazer a avaliação do VibMap até com adultos, mas se o adulto tiver um atraso severo no desenvolvimento, entende? Então, se você está recebendo um adulto no seu consultório que ele não fala, que ele não faz contato visual, que ele não entende o que você está falando de segmento de instrução, nesse tipo de adulto, com esse tipo de atraso, a gente consegue fazer a avaliação do VibMap, porque ele vai, desculpa o barulho, ele vai contemplar essas habilidades que estão em atraso. Mas se a gente está falando de um adolescente, por exemplo, que ele tem os marcos do desenvolvimento básicos ali, todos preservados, se é um adolescente que ele sabe fazer segmento de instrução, ele compreende, ele tem raciocínio lógico, ele tem, enfim, as habilidades básicas, a gente já não vai fazer mais a avaliação do VibMap, a gente já vai passar para uma avaliação de habilidades sociais, a gente já vai fazer um teste de inteligência, raciocínio lógico, entende? A gente passa para outros tipos de avaliação, tá? Mas o VibMap, se a gente perceber na anamnese, por exemplo, que é uma criança, um adolescente, um adulto que tem um atraso severo no desenvolvimento, principalmente falando de adolescentes e adultos, a gente também consegue fazer a avaliação do VibMap, tá? Ok, muito obrigada, né? Eu acho que contemplou as minhas necessidades, né? E mais uma vez parabenizo aí pelo curso, tá maravilhoso. Tô indo devagarzinho, mas vou terminar. Obrigada. Como o acesso ele é vitalício, você pode fazer com calma, no seu tempo, você pode reassistir as aulas, isso é muito bom. Eu acho que é muito importante. Na medida que a gente for adicionando aulas novas, você também vai tendo acesso a elas, então não tem esse negócio de, tem que fazer na pressa, correndo, não é assim. E em relação a qualquer dúvida que você tenha, tanto abaixo da plataforma do curso, lá na parte de comentários, como também hoje, o grupo ele vai estar aberto, então caso surja mais alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Ok, então muito obrigada. Obrigada, Ana. Deixa eu ver aqui a próxima pessoa que está na fila. Fátima Eufrosina. Pode abrir o microfone, Fátima. Sim, sou eu. Boa tarde a todas, né? E todos, né? Não sei se até o momento não vi nem o nome de homem, né? Mas vai que tem. Eu já participei outras vezes, mas para perguntas é a primeira vez. Ó, estou movimentando aqui para me posicionar melhor, viu? Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, eu já te falo assim que aquela forma que você fazia do atendimento no WhatsApp também era maravilhosa, viu? E facilitava bastante. Agora, pelo e-mail, isso é um pouco mais complicado. Sim. Deixa eu só responder essa tua questão, Fátima. Acabava que a gente ficava muito descentralizado em relação às perguntas. Muitas vezes chegava pergunta relacionada a caso no meu WhatsApp, no WhatsApp da empresa. Deixa eu só ver aqui o microfone. Quem tiver com o microfone aberto, eu peço para que feche, tá bom? Então chegava perguntas relacionadas a casos no WhatsApp da empresa, no meu WhatsApp particular, no Instagram, no grupo de supervisão
e na plataforma do curso. Então eu ficava assim, como é que eu vou conseguir dar conta, sabe? A gente tá com mais de 20 mil alunos, é muita gente. Eu gosto de, assim, querendo ou não, controlar um pouco mais, porque eu poderia contratar outras pessoas para estar respondendo essas perguntas. Mas aí eu perderia o controle, eu não sei, né? Tipo, o que é que a pessoa responderia? Será que responderia da mesma forma que eu? Então, assim, eu gosto realmente de concentrar em um lugar só para que facilite. Então, aqui nas supervisões, né, eu sempre estou aqui presente para responder as dúvidas de vocês. Quando eu abro o grupo, geralmente, do Telegram, eu também respondo que vocês, né? Não tem outra pessoa que responde. E na plataforma do curso também sou eu, tá? Então, assim, eu gosto de concentrar realmente para que a gente tenha ainda um controle de qualidade, para que a gente consiga manter também essa relação, que eu acho importante. Mas pode falar, Fátima. Entendi. Mas talvez teria a possibilidade de ter um número voltado somente para isso, onde você resolveria, né, responderia de acordo à ordem, né? Sim, Então, assim, talvez haveria essa possibilidade, porque, assim, de hoje em dia, isso facilita muito, né? facilita sim, com certeza. Mas aí é o que eu te disse, assim, realmente chega muito no Instagram, chega muito no e-mail, é todo canto. Ficaria só um número E disponível. no WhatsApp a gente concentrou mais relacionados à questão de acesso, certificado, declaração, porque aí fica uma coisa mais assim técnica, sabe? Que a gente pode passar para outra pessoa. Mas assim, eu agradeço sim a sugestão. Se a gente conseguir, eu aviso. Pode falar. E assim, já dizendo, né, eu ouvi em outras, né, supervisões, uns comentários, e como assim eu já tenho uma determinada carga, tanto na educação em regência, eu estou com 23 anos de trabalho, sendo a partir de 2016 somente na educação especial, e sempre tive aluno com necessidade especial. Uhum. Em uma das supervisões foi comentado que sobre vários objetos na mesa, que o ideal seria mais só um. Eu já passei por alguns casos que não funciona só um objeto. Se faz necessário, no início do atendimento, ter vários objetos, até que se crie um reforçador, né? Que você vai descobrir qual é o reforçador, porque tem criança, ou até mesmo adulto e adolescente, que em um período eu trabalho mais com adulto e outro com adolescente e outro com criança. Está nesse ano que eu estou mais só com criança, né? Cansei um pouquinho. Uhum. Então, assim, até fazer essa descoberta e até colocar esse reforçador em uso, isso se faz necessário, pelo menos em algumas das crianças que eu faço esse atendimento, que professor de apoio é o meu trabalho, é totalmente diferente de alguém que vai lá e atende 1 hora. Eu atendo 4 horas e 20 por dia, tanto na de manhã quanto à tarde, né? Então, isso facilita bastante para a gente. Então, se faz necessário isso e trabalhar em conjunto com a TE escolar, que nem no caso aqui fala professor de apoio, ou a EE, né, que é a educação especializada, para descobrir isso aí, qual é o reforçador e como utilizar. Porque na maioria das vezes, eles chegam sem saber. Sim. Eles não sabem para que serve o reforçador. Eles não fazem uso daquele reforçador. Então, às vezes, a gente demora meses para descobrir e para fazer aquilo ali. E em conjunto facilita. Sim. Nesse ano mesmo, eu já estou atendendo mais um caso nessa mesma situação, não é fácil. Uhum. É uma criança de 6 anos, usa fralda, Sim. não verbal, embora tenha falado até os 3 anos e meio, 4 anos, é regressivo, Entendi. está totalmente em atraso, não tem nenhum outro atendimento, devido a não ter assim, condições financeiras, ele não tem condição nenhuma, a cidade é pequena, não oferece, e quando oferece é fora da cidade, muito pequeno, então quando ele chega, é um atendimento ou 2 no mês. Então isso dificulta muito, né? Então se faz necessário isso aí. Então não seria um erro, na minha opinião, não seria um erro da pessoa que faz esse uso, até descobrir. Outra coisa, as saidinhas da sala de aula. Como eu já tenho passado por isso, as saidinhas da sala de aula, nos momentos das crises, no meu caso, o que eu tenho percebido é que a gente só reforça. Lá fora é melhor, então vamos lá, né? Então, cada vez vai ficando pior. Infelizmente. Então, se for necessário retirar da sala, que retire. Mas no momento em que a criança esteja calma. Ou seja, agir com antecipação. Se eu sei que a crise vai acontecer, igual no caso desse meu aluno, desse ano agora, um dos casos, ele faz isso por fome. Ele sente vontade de se alimentar a cada hora. Entendi. De hora em hora. Porém, eu não estou vendo como compulsividade alimentar.
Aí está chegando na pergunta que eu quero. Aham. Por quê? Na compulsividade, até onde eu sei e vejo, já acompanhei, eles querem também comer muito depressa e não para. Essa criança não é assim. Come tranquilamente, lentamente, mas porém de hora em hora, ou no máximo 1h20, tem a necessidade de se alimentar. Uhum. Aí o que eu estou fazendo? Antes de 1 hora, faltando 5, 10 minutos no máximo, eu já retiro da sala de aula e vou lá e alimento. Após a alimentação, nós retornamos para a sala e assim estamos conseguindo contornar os momentos de crise. Aí eu quero saber, isso está correto? Ou eu teria outra maneira a fazer que eu obteria um melhor resultado? Entendi. Bom, primeiro em relação à questão dos reforçadores que você falou, eu vou só fechar o teu microfone rapidinho, tá? Depois tu abre. Em relação primeiro ao reforçador que você falou, de manter um na mesa, dois, três, isso vai depender muito de cada criança. A gente tem inclusive uma avaliação, né, de reforçadores, que é uma avaliação de preferência, onde a gente coloca realmente 5, por exemplo, reforçadores na frente, e com isso a gente vai ali mostrando para a criança e vendo qual é o que ela tem interesse ali em primeiro lugar, e depois a gente vai registrando. Então a gente colocou, sei lá, a bola, o chocalho, um carrinho, a massinha e sei lá, outra coisa. E aí a gente vai ali mostrando numa sequência da esquerda para a direita e a gente vai vendo qual é que a criança pegou primeiro, entende? E a gente sai mesclando essa ordem justamente para entender se o reforçador ele se mantém aquele ou a criança pegou o primeiro que viu, que está mais perto da mão direita. Então isso é um tipo de avaliação, né, de reforçadores que a gente tem, avaliação de preferência que você pode fazer normalmente até para encontrar o reforçador mais fácil. Ou se você também não quiser fazer a avaliação, mas quiser deixar na frente para a criança ter autonomia de pegar, você também pode, contanto que você tenha um controle de retirar no momento certo, para que a criança não fique o tempo todo com acesso ao reforçador, tá? Porque a gente sabe que se a criança tiver o acesso o tempo todo ao reforçador, perde, né, o potencial de reforçar. Então, essa é só uma observação. Outra questão, mas você também tem autonomia, sabe, na sua sessão, no seu momento de atendimento, para fazer o que você quiser. Não tem uma regra específica que tem que ser desse jeito. Então, fica a teu critério. E em relação à questão dessas saidinhas da sala, dessa questão da quantidade de comida, cada criança é única, né? Cada cliente que a gente for ter, cada aluno que a gente for ter é único. Então, assim, uma coisa também que você poderia fazer, já que você percebeu que ele tem essa questão alimentar, né, de estar se alimentando, mesmo não sendo uma compulsão, você pode transformar o reforçador dele em comestível. Então, é uma forma que você tem de ganhar um pouco de tempo, porque ele não vai parar para comer, não vai parar para lanchar, mas ele vai estar se alimentando, porque através do reforçador ali que você vai estar dando, diante de uma demanda, entende? Então, assim, já que você sabe que ele tá querendo comer, ele já tá com essa, né, predisposição ali fisiológica de querer comer e a motivação, então você pode aproveitar essa motivação para, nesse momento de estimulação, você tá alimentando ele. E não precisa ser necessariamente com bombom, com coxinha, com coisa ruim, não. Pode ser alguma coisa mais saudável mesmo, já que ele está com essa vontade de comer, entende? Então, eu acho que é uma forma também que você tem de antecipar fugas, né? Porque, querendo ou não, ela vai estar ali sobre a demanda de um motivador, até mesmo um motivador mais básico, natural, primário, que a gente chama. E aí, a partir disso, vocês estão conseguindo me escutar, né? Tá tudo certo? Ótimo. E a partir disso você consegue manter essa criança sobre demanda, porque às vezes pode ser uma fuga de demanda, né? Às vezes a criança fala, tipo, eu quero comer, porque ela sabe que comer ela vai ter que parar de fazer atividade, vai ter que parar de fazer alguma coisa, então sente também nesse quesito, tá? E se for, por exemplo, para sair da sala, você pode colocar na rotina dela várias saidinhas. Então, antes mesmo da criança se desorganizar, mesmo antes da criança apresentar qualquer comportamento disruptivo, você pode colocar, por exemplo, fica meia hora na sala, fica 10 minutinhos lá fora, fica meia hora na sala, fica 5 minutinhos lá fora. Você pode tendo essa autonomia também para flexibilizar essa rotina da criança dentro da escola, tá? Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente também fala sobre esse período de adaptação e rotina dentro da sala de aula e também, né, fora desse vai e vem, digamos assim. Eu esclareci tua dúvida ou não? Teu microfone, pode ligar. O microfone. Desculpa, Fátima, o microfone tá desligado.
Pronto? Pronto, Liberou? pronto. Embora assim, eu já tenha atendido outros na mesma situação, Uhum. nesse caso também não está sendo diferente. Eles não reconhecem reforçador. Todas as vezes, mesmo com fome, se a gente oferecer outra coisa ou pedir outra coisa, aí o momento de crise se piora. Uhum. Então, está sendo um momento ainda de criar, ainda, mostrar para que serve o reforçador, como que é, porque não compreende ainda. Sim, Já é o terceiro caso, né, ao longo desses 23 anos que eu atendo dessa forma. entendi. Eu não sei, o autismo nível 3 junto com outras comorbidades. Então, assim, eles não sabem. Sabe que está com fome, se a gente pedir para outra demanda, aí não, só entra em crise mais rápido. Então, Entendi. enquanto eu não conseguir estabelecer isso aí, eu não vou conseguir a outra parte. Nos outros casos, eu também fiz da mesma maneira. Uhum. Aí foi desse jeito, aí foi mais de um mês para poder descobrir e utilizar o reforçador. Sim, E gostei muito dessa dica em relação à alimentação, né? Foi sim. muito bom, ajudou Ótimo. bastante. Outra coisa, Então, Fátima, nada, outra coisa que tu pode fazer também é gravar um pouco desse atendimento, mesmo sendo assim, né? Eu acredito que mais no setor público, né? Talvez seja um pouco mais difícil, não sei. não, aí eu consigo, eu tenho essa liberdade dentro da escola, na que é Pronto. garantido em lei, né? Não é, eu só não posso divulgar, mas Isso, para não, meu mas a bem, critério de supervisão ainda você ainda consegue. E aí, assim, tenta gravar para trazer na próxima para a gente poder ver, porque a gente tem uma ideia de como é que está sendo reforçado, como é que está sendo a questão da demanda, para a gente conseguir te ajudar mais também. é porque, no caso, como eu sou professora de apoio, a criança fica dentro de sala de aula juntamente com outras crianças. Então, Entendi. eu tenho um certo cuidado em relação a isso, né? Sim, Então, assim, sim, eu posso gravar para meu uso. Agora, para expor, eu tenho que ter autorização dos pais, da sim, sim, escola, secretaria, sim, né? sim. Coisa. Aí, se eu conseguir, tudo bem. Senão, Pronto, tá joia, tá certo. Mas aí tenta fazer isso, tenta utilizar, já que a motivação dele de comer, né, já está ali presente, tenta fazer essa troca. Então, é uma criança que ainda não verbal, usa fralda, então são as habilidades básicas que você vai treinar. Contato visual, segmento de instrução, imitação, muito provavelmente uma identificação ou então um pareamento, que é colocar no igual. Então, nessas habilidades, você pode colocar coisas simples, coloca, sei lá, um carro e outro carro e pede, pega o carro, ou então assim, coloca no igual, e aí na medida que ele fizer o que você der ajuda física para ele fazer, você já automaticamente dá a comida, entende? Justamente para ele já entender que, na medida então que eu vou fazendo, eu vou ganhando. E aí assim ele vai pareando que o reforçador é isso, né? Ele vai ganhar algo depois que ele fizer algo. Aham, entendi. Eu estava tentando algumas coisas, mas de outra maneira, mas isso aí eu vou utilizar. Nunca tinha utilizado dessa forma, não, viu? Ei, Que meu Deus bom, do céu. Eu que pensava, bom. pobre é Deus, viu? Aí com o Tá celular tá me joia. pegando, cai. Mas tá Eu bom. gostei muito, viu? E vou utilizar e vamos ver no que vai dar, né? Então, essa Sim. questão do desfraude é difícil. Eu estava trabalhando mais a questão do mando, porque lá não tem as habilidades mínimas, sabe? Tá desastroso. Sim, sim, Muito sim, difícil. sim. E por vários. Então, eu acho que antes de você ir para o mando, que o mando é uma habilidade um pouco mais complexa, vai primeiro para a imitação, que é uma habilidade que você consegue controlar, porque aí você vai falar para ele, faz igual, e aí você vai dar ajuda física para ele poder fazer igual o movimento que você está fazendo, entende? Uhum. Já que ele gosta de comida, leva a comida na altura do teu olho, para ter algum contato visual. Olhou, muito bem, toma aqui. E aí você vai fazendo dessa forma justamente para estimular essas habilidades básicas. Porque, querendo ou não, o mando é uma habilidade que ele vai ter que ter de a partir do momento que ele tem interesse em algo, ele vai ter que olhar para outra pessoa para pedir para outra pessoa. E isso nem sempre é fácil. Né? Ainda mais se é uma criança de 6 anos que está com esse atraso severo. Então, eu começaria mais pela imitação, pelo pareamento, coisas que você tem um controle e estimulando também o contato visual para ele entender que você está ali. E aí, depois disso, eu iria para o mando, tá? Depois que ele pelo menos fizesse imitação. Eu estou tentando o mando e a imitação, né? Pronto. E o contato visual, porque o contato visual estava de 1 a 2. Agora houve uma melhorinha, tá de 3 a 5. Entendi. Então, para mim foi um progresso muito grande, em 2 semanas e 2 dias, Uhum, né? sim. Contando os dias que fica na casa. Então, para mim foi um progresso. Sim.
Mas, infelizmente, como a mãe relatou que houve regressão, eu vejo mais difícil, Sim, né? sim. É. Diferenciar. E o outro caso, para Uhum. mim é inusitado. Já trabalhei com estudo, mas em forma separada, agora em uma dose só, não. Então está sendo mais difícil, gente de Deus. Olha, em separado é uma coisa, agora dose dupla aí complica mais. A criança tem zero de audição, Sim. a parte verbal, né, a fala em si, mínimo, podendo ser, daqui a algum tempo, considerado 2, 3, mas por enquanto ainda está muito baixa. Houve um problema muito grande na hora do nascimento, ficou internado por vários dias, ficou em coma, então tem um atraso geral. Tem todos os traços de autismo, porém a família fala que fez testes e que não deu nada, embora eu não tenha. Oh, meu Deus do céu, deixa eu matar. Sim. Oh, Não já tá dando saiu. pra escutar, pode falar. Então, assim, como que, ó, não fala, não ouve, porque a fono que acompanhou ele durante o tempo falou que não foi fala, foi o balbucio, de forma espontânea. A Entendi. família fala que é fala, então está em choque. E no momento lá não dá para ver nada, porque não fala nada, não emite zero de som. Então não posso descartar nenhuma fala e nem a outra. Sim. Mas a audição é zero, com e sem aparelho. Entendi. E tem totalmente a compreensão. Se a gente faz através de gesto, ele compreende muito bem. Ele pede água, ele pede comida, pede para brincar, porém ele joga muito objeto, mas brinca, na maioria das vezes, ele brinca de forma social, brinca de uma forma boa, né? De forma considerada regular para a idade. Entendi. Com exceção de poucos momentos onde ele enjoa do brinquedo. Se ele já brincou por 2 minutos ali, aí ele, ao Aham. invés dele entregar, dele guardar, ele joga. Sim. Ou se ele quer muito e a gente não quer dar. Quando a gente cede, ele vai e joga. Entendi. Mas a questão mais é essa. Eu já introduzo a Libras, ou eu estimulo, igual a Fono me orientou a fazer, igual a gente fazia desde antes. A leitura labial e o contato visual. Bom, quando tu fala com ele, quando tu dá algum comando, ele entende? Não, Sim, ele muito entende. perfeito. Então ele escuta. Não, zero. Como? Não sei como é que é isso. Quando a gente dá um comando verbal, a criança, se ela segue aquela instrução, ela tem que ter escutado, né? Então, só um É. pouquinho. Só olha porque eu tenho que aguenta ali. O quê? Não entendi. Então, assim, é só você pedir brinquedo. A forma de sinal que ele pede o brinquedo pra gente. Se eu pergunto ele se ele quer comer, Sim, ele você faz vai. gesto, então. Isso. Entendi. Porque os pais tiveram a preocupação em ensinar gestos caseiros, né? Entendi. Social. Uhum. Aí a minha dúvida é essa. Aí outra coisa que ele é uma gracinha, gente. Ai, meu Deus do céu, ai, meu doce. Ó, em relação a essa questão, só para encerrar, porque como a gente já tá um pouquinho de tempo aqui nessas perguntas, e tem mais gente para falar e realmente, né, só pra gente. Enfim, em relação a essa questão do atraso, tanto auditivo como nessa Aí tem questão. físico também, viu? Hã? Atraso físico também. E tanto na questão auditiva como na questão da fala, eu acho assim, que se ele entende por gestos, você pode estimular da mesma forma como você estimularia qualquer criança que tenha um atraso significativo no desenvolvimento pelas habilidades básicas, tá? Então seria da mesma forma. Agora, se é uma criança que não escuta, então a gente também teria que introduzir a Libras, né? E aí eu acho que seria. Tá sem áudio, Vice Fátima. O teu microfone tá fechado. Ele tem 4 anos. Eu tentei alguns sinais com ele, mas a movimentação da mãozinha eu percebi que não fica muito legal ainda. Não tá com aquela, né, que tem que ter uma certa flexibilidade na mão. Mas aí eu fico pensando assim, eu insisto ou eu desisto e faço mais o contato visual e a leitura labial. Entendi. Entendi. Veja como é que fica melhor pra você. Eu acredito que muito seria mais a estimulação das habilidades básicas junto com a Libras, né? Porque eu acho que é importante você ensinar, já que ele não fala, você também ensinar junto os gestos a ele, já que ele entende gestos, tá? E aí, eu vou abrir o grupo depois. Caso tu tenha mais alguma dúvida em relação, aí tu pergunta por lá no grupo do Telegram,
Aham, porque tá sendo um caso totalmente diferente. Eu já tive todos, mas separado. Agora, junto, não. Sim, sim. Já que ele entende gestos, eu iria por esse caminho. Se fosse uma criança que não enxerga, que não fala, que não ouve, como a gente já teve casos de supervisão aqui, nesses casos a gente não tem o que fazer, a gente repassa. Mas, como ele entende gestos, como ele entende o que você fala, né, de alguma forma, então introduz a Libras, introduz as habilidades básicas, que dessa forma ele vai ter mais autonomia. Coloca também alguma comunicação alternativa aumentativa, com imagens, porque é uma forma também ele se comunicar através de figuras. E aí, assim, dessa forma vai dar mais autonomia para ele, entende? E aí talvez Aham, facilite também para você. só mais uma coisa. Então, assim, eu deixaria para, no caso, reforçaria dessa maneira, mas eu usaria a Libra junto ou deixaria para o gesto social? Eu acho que você vai ter que sentir, não sei dizer assim. Não tenho essa resposta, não. Eu acho que você tem que sentir, né, na medida que você for ensinando para ele, vai sempre associando com o gesto da Libra, para ver se ele vai pegando, entende? E aí, assim, Uhum. dessa forma, ele consegue se comunicar. Ó, ele é fascinado por ventiladores, ou tudo que gira, Sim. né? Que assim, só que a família relata que os médicos, né, falaram que ele já teria essa, nem sei como usar a palavra, já teria esse desejo, esse gosto por esses objetos que gira, de acordo com o tempo que ele ficou no hospital. Eu não acredito, mas pode ser Não sei. Não sei que eu dizer. vou levar que tem experiência maior que a minha, eu não. Sim, sim. Eu não sei dizer, mas eu acho assim que você pode utilizar o ventilador como reforçador, entende? Eu Sim. acho que é uma forma que tem de você utilizar objetos que giram justamente para estar estimulando a atenção dele, a motivação dele, tá? Mas se você descobrir, me fala, viu? Pode deixar. Olha, é só porque tem mais gente para perguntar, Fátima. Muito É, obrigada. obrigada também por compartilhar. A próxima é Giane, tá? Olá, vou procurar ser breve. Oi, Giane. Boa Trazer três tarde. perguntinhas, mas de uma forma bem rápida, tá? Uma dúvida que eu tenho que não ocorreu comigo ainda, eu comecei a trabalhar em clínica, numa clínica faz mês de fevereiro, recente. Tem casos bem desafiadores, porque tem casos com problemas neurológicos, então não verbais, então bem desafiado. A menina que eu atendo, que é autista, ela é bem calminha, ela é tranquila. O meu desafio é o seguinte, a mãe me procurou, eu não consegui trazer a mãe para a anamnese, quem faz tudo é a babá, ela tem uma babá de dia e uma babá à noite. Então, esse contato com a família, embora já tenha o histórico da menina, porque ela já faz acompanhamento, né, na Sim. clínica, Uhum. a questão é que daí a mãe relatou que ela está com birras para ir para a escola, essa é a queixa, né? Só que ela está numa fase de mudança de cidade, mudança de horário de escola, mudou toda a rotina. O que eu orientei essa mãe foi em relação a criar um quadro de rotinas, até ela me trazer a rotina para que eu pudesse também trabalhar na clínica a rotina, o dia que tem terapia, o dia que tem que ela vai ficar na outra casa, na outra cidade, o dia que vai ficar na casa da babá. Então, e a minha dúvida é assim, ó, eu me reporto à mãe ou me reporto à babá? Porque todo mundo na clínica fala direto com a babá. A mãe teve esse contato comigo, eu fiz um atendimento com ela online, porque ela não conseguiu vir presencial. Eu dei alguns retornos para ela, visitei a menina na escola, só que eu não consigo trazer ela presencial ainda, né? E eu percebi que tem uma questão ali entre mãe e babá, sabe? E todo mundo tem esse contato com a babá, só que ela é a mãe, então eu não sei muito como lidar. Entendi. Entendi. Bom, infelizmente vão ter casos que a gente vai tentar, né, o contato com os pais e esses pais eles vão ficar se esquivando ao máximo para não estar presente, porque não tem tempo, porque tem outras coisas para fazer. E assim, geralmente quando a gente fala de atendimento em clínica, atendimento em consultório e até mesmo em escola, é muito importante que a gente traga esses pais para dentro, sabe, do processo. Porque às vezes a gente vai estar ali, obviamente a babá vai estar ali, né, à disposição, porque ela provavelmente que leva a menina para a clínica para fazer todos os atendimentos, mas a babá não é a mãe, entende? E qualquer momento que aconteça qualquer coisa, é importante que os pais estejam cientes, né, os responsáveis ali estejam cientes, a não ser que no contrato vocês façam algum contrato a punho, alguma coisa assim, onde informe que a babá é a responsável pela criança, entende?
E aí, Entendi. se isso estiver num contrato escrito, assinado pelos pais, assinado pela clínica, assinado pela babá, beleza, tudo bem. Mas a partir do Uhum. momento que a mãe tá ali, off, né? Tipo, não sabe de nada que acontece. Não foi nem fazer anamnese, que é um momento super importante justamente para que você entenda a demanda. Então, por aí você já entende como é a demanda. E Uhum. aí, a partir do momento que a babá que está presente, então eu falaria assim: eu sei que a clínica muitas vezes precisa do paciente, precisa do cliente, mas o que eu Uhum. faria era ligar para essa família para justamente dizer: olha, para que a gente dê continuidade nesse caso, nesse processo terapêutico, é importante que os responsáveis, pais da criança, ou então os responsáveis legais por essa criança, estejam presentes. A babá vai ficar sendo responsável, então quero que vocês assinem um contrato informando que a babá é a responsável. Porque até para não ter nenhum prejuízo depois para a clínica, entende? Porque, Uhum. enfim, qualquer coisa que aconteça é importante todo mundo estar ciente, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa válida. E aí, assim, se a mãe se ausentar de fato, se ela disser que não vai, o que eu faria era, então, qual seria o responsável legal? Uma tia, um tio, uma avó, um avô, sabe? Alguém que esteja realmente afim de fazer esse acompanhamento. Mas lembro que, para que uma criança avance no desenvolvimento, as estimulações em casa também são Sim. importantíssimas. E se a mãe não está indo nem fazer o acompanhamento da criança, não sabe nada a respeito de como é que está sendo esse processo terapêutico, muito provavelmente em casa essa criança está sendo estimulada também pela babá. Uhum. Então, eu acho que seria mais por esse lado, sabe, Giane? Até para vocês se resguardarem e até você, enquanto profissional, se resguardar também. Porque imagina, depois chegar, tá, mas e quem foi o profissional que acompanhou a criança? Como foi a Uhum. anamnese que foi feita? Quais foram as orientações dadas para os pais? Não tem, entendeu? E eu tenho outro caso também de um menino. Eu não comecei a atender ainda. Aham. Que também eu frisei lá na recepção. Eu preciso primeiro a mãe ou o pai, os responsáveis, para depois eu começar a atender ele. Que daí eu já queria encaixar o menino, porque já está lá fazendo terapia, né? Outras FIS e tal. Disse assim, mas eu preciso entender a história, eu preciso ter pelo menos ter acesso às informações, né, para poder dar continuidade. E Sim. esse menino é um menino que tem muito comportamento de birra também, e ele é não verbal. Então, eu observei já ele com o vô, assim, ó, dele se jogar, mas dá a impressão, assim, que como ele não consegue se expressar, Sim. é o jeito que ele faz para poder chamar atenção, assim, né? Sim. Ali, o fato seria trabalhar com a comunicação não alternativa, para trabalhar essa questão da birra, assim, para ir tirando esse comportamento dele, facilitar a comunicação dele, para entender esse comportamento de birra, ou registrar as birras que ele tem, para ver em que momento que ocorre, com quem que ocorre, e aí, assim, eu consegui fazer um trabalho. Bom, primeiro caso, você vai ver que clínica realmente tem muito disso, de quererem passar caso sem passar nada pra você, sem. Exatamente. Infelizmente é o que ocorre. Tanto é que tá num grupo lá que a gente tá participando, que é de alunas aqui do curso, e enfim, a vocês mesmos que criaram esse grupo, e aí eu tô dentro do grupo, e aí vez ou outra eu respondo alguma coisa. Aí perguntaram, mas vale a pena ter experiência em clínica? Eu falei, olha, se você tá começando, né, se você tá querendo experiência, é ótimo. Mas a longo prazo, se você tiver, né, o tempo para você ter o seu próprio espaço, é melhor você ter o seu próprio espaço. Porque, Uhum. infelizmente, na clínica a gente perde total controle sobre os casos. Os casos um dia estão ali, no outro dia já você não atende mais, outro dia a criança já não vai mais. Então, assim, Uhum. fica muito difícil mesmo. Mas nesse caso da criança que ela apresenta comportamentos, né, de birra, como você está falando, primeiro avalia que comportamentos são esses. É porque ele quer pegar um biscoito, é porque ele quer pegar qual é a função? É porque ele quer a Uhum. atenção do avô, é porque ele quer beber água, enfim. E aí você tem que ver primeiro qual é a função desse comportamento. Depois que você entender o que é que está mantendo esse comportamento, ensinar uma forma alternativa, né, através da comunicação alternativa. Então, é porque ele quer atenção? Então faz uma antecipação, mostra para ele, então você quer minha atenção? Então toca aqui no meu braço. Você quer a atenção do vovô? Então toca aqui no vovô. Você dá o modelo. Uhum. Sempre falando e dando ajuda física, tá? Uhum. Logo nesse começo. É por fuga, porque ele não quer fazer alguma coisa, então tenta ver o que é que motiva mais ele,
para trazer ele mais para esse momento e ele tá motivado. Ah, é porque ele quer algum objeto tangível, ele quer o biscoito, ele quer a água, ele quer o carrinho, ele não sabe pedir. Ah, você quer o carrinho? Então toca aqui, então faz assim, sabe? Tenta ensinar de alguma forma, ou então usa figuras para que ele possa estar se comunicando através dessas figuras, sempre pareando com a voz, para que ele entenda que a partir do tempo ele tem que falar, nem que seja, sabe, a primeira letra da palavra, enfim. Que achar uma forma de se comunicar. Isso. Gente, é a última, prometo. Eu tenho uma dúvida assim, se ocorrer, porque eu vejo alguns casos acontecendo, se ocorrer, nunca aconteceu, a questão de autoagressão, a questão de comportamento agressivo em relação a profissional, existe uma forma que a gente, como profissional, tem que conduzir, porque tem essa questão de ética, mas é uma coisa que eu sempre tenho dúvida, e talvez seja dúvida de outros também, né? Sim. Porque eu lembro que quando eu trabalhei na AMA, anos atrás, tinha um abraço que era um abraço de contenção, né? Eu não sei se isso hoje se usa, eu sei que tinha uma forma de pegar aqui no cotovelo, eu queria entender isso. Sim. Essa é a última. Sim. Não, mas não se preocupa, porque a sua dúvida realmente pode ser de outra pessoa. Em relação a essa questão de contenção, hoje em dia, a gente já não usa mais. Isso porque a gente já entendeu que existe questões de controle instrucional. O que significa isso? Significa que você tem um controle sobre a criança, sobre a demanda, que muitas vezes você não precisa tocar na criança para que a criança faça algo, entende? Mas se você percebe que a criança ela tá desorganizada, se você percebe que a criança ela tá agressiva, não só com ela mesma, como com você ou com qualquer outro profissional, a gente tem condutas que a gente vai sim direcionar a criança para que ela se acalme. Até porque a gente não vai permitir que a criança fique se machucando, por exemplo, batendo a cabeça o tempo todo no chão, batendo a cabeça na parede ou enfiando o dedo no olho. E também a gente não vai permitir que essa criança ou adolescente machuque outra pessoa, né? Então, para isso, a gente tem condutas, tá? Mas é importante a gente deixar isso muito claro no contrato, que em questões, né, em momentos em que a criança possa vir a se desorganizar, que a criança ela possa vir a apresentar algum comportamento agressivo, tanto com ela como com o outro, a gente, enquanto profissional, vamos utilizar técnicas que são técnicas eticamente corretas, digamos assim, isso que tem que ter no contrato, tá? Para que a gente possa conduzir da melhor forma nesses comportamentos. E aí, com isso, a gente tem tanto essa questão de, geralmente, quando a criança ela tá jogada no chão e a gente vai levantar, a gente geralmente vai por trás da criança, nunca pela frente, porque se a gente for pela frente, o risco dela chutar, né, enfim, fazer qualquer gesto que machuque a gente é muito maior. Então, geralmente, a gente vai por trás e a gente, com as pernas, vai empurrando essa criança, digamos assim, para ela ir se levantando, dando toque também no ombro, né, para que ela possa se levantar. E com isso a gente depois vai pegar nos cotovelos para dar esse controle, assim, para ela se levantar. Mas isso se a gente perceber que ela tá tendo algum comportamento agressivo, isso se a gente perceber que ela tá ali, tipo, atrapalhando alguma coisa, sabe? Mas se for simplesmente por fuga, se for simplesmente porque ela tá ali querendo ficar no chão, então a gente vai ter que encontrar um reforçador para motivar ela a se levantar sozinha, tá? E se for um comportamento agressivo com você ou com outra pessoa, geralmente a gente também vai por trás, outra pessoa, né? Porque se for um adolescente tem que ser 2 pessoas para controlar, porque uma só não consegue. E aí a gente geralmente vai por trás, a gente tende a colocar a criança sentada no chão, porque ela sentada fica mais difícil dela ter comportamentos inadequados de agressão. E aí a gente segura essa criança no chão, tipo, sentada mesmo, não é deitada. 2 pessoas, então uma segura na parte dos ombros e outra nas pernas, até esse adolescente ou criança se acalmar, entende? Mas isso se chegar no extremo. Se chegar no extremo da agressão, se você perceber que já tá assim, sem controle. Só que para chegar nessa questão de agressividade, de descontrole, é porque esse adolescente está muito irritado, é porque ele não quer estar ali, é porque não tem nada motivando ele. Então, assim, a gente tem que entender que para estar com alguém dentro de uma sala preso ali, né, em estimulação,
a gente tem que ter atrativos. Então, por isso que a gente fala assim, se a gente tem motivadores, se a gente torna um ambiente lúdico, se tá tudo favorável, é muito difícil que um adolescente, um adulto, uma criança vai chegar nesse comportamento, entende? Então, assim, é por isso que é importante fazer uma anamnese bem feita, ter os reforçadores mais fortes desse adolescente, dessa criança dentro de sala, entender quais são as habilidades que estão em atraso para estimular a habilidade certa e deixar o ambiente o mais favorável possível para que esse contato se torne positivo. Porque se a gente começa a bater muito forte, assim, sabe? Tipo, cobrando muito, vai chegar nesse extremo. E aí a gente não quer que chegue aí, entende? Então, para não chegar nesse extremo, a gente antes prepara o terreno, digamos assim, e se perceber que tá começando a ficar descontrolado, se começou a perceber que a criança ou adolescente tá ficando irritado, aí a gente já muda o foco, já vai fazer outra coisa, dá uma demanda mais leve para acalmar e aí depois retorna a demanda, sabe? Porque antigamente o que acontecia é que a ciência aba ela era muito metódica, né? Então, assim, tem que sentar na mesinha, a gente tem que fazer desse jeito, a criança tem que responder 10 vezes seguidas, a gente não vai dar tempo para a criança. Então, assim, imagina como não era uma coisa maçante. E aí, assim, eu acho que hoje em dia a gente tá mais flexível. A ciência aba hoje é uma ciência que avançou e a gente entendeu que dessa forma as pessoas aprendem melhor, entende? Então não precisa ser cronometrado, as coisas não precisam ser tipo 10 vezes seguidas, vai dando com calma, vai tornando o ambiente tranquilo para que possa ter esse contato mais favorável possível até as coisas fluírem 100%, sabe? Então eu acho que seria mais por esse lado. Tá? Mas eu já tive casos de crianças agressivas, onde a criança tinha TOD, né? É o opositor desafiador, e às vezes uma demanda simples, que eu já sabia que ele gostava. Vamos pintar, a criança se desorganizava. E aí, pronto, jogava tudo pra cima, vinha pra cima de mim querendo bater. E aí, nesses casos, o que eu fazia era me levantar, ficar por trás, esperava ele se acalmar. E aí, depois que se acalmava, acontecia que, tipo, seguia como se nada tivesse acontecido, entende? Não pode levar pro pessoal também, não. Você tem que seguir de boa. Então, é assim. É dessa forma, tá? Tá bom, obrigada, tá, Regina? De nada, de nada. Regina, Oi. posso comentar sobre esse caso? Oi, Fátima. Deixa eu ver quem é a próxima pessoa, só porque a gente tem uma lista aqui de 13 pessoas ainda pra falar. Estefânia é a próxima, Tudo tá? bem, tranquilo. Mas assim que a gente finalizar, você pode comentar. Vai, Estefânia, você. Oi, Regina, boa tarde. Oi, boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: eu tô com uma criança, né? É o autismo leve, 6 anos, e eu estou fazendo treino com ele sobre conversa sobre o dia. O que você tomou hoje no café da manhã, o que você jantou ontem, essas coisas. E assim, eu me deparei com uma dificuldade que é, né, das crianças atípicas mesmo, sobre essa lembrança, essa memorização de fatos. Sim. E eu queria inserir com ele um treino sobre temporal mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Que eu percebo que ele está tendo essa dificuldade no quesito quando eu falo o que você jantou ontem, né? Essa questão do ontem, hoje e amanhã é algo que está muito difícil. Sim. Eu pensei de usar aquelas figurinhas de sequência mesmo, de tempo. Se isso pode estar sendo utilizado e, se sim, caso assim, é uma sequência lógica. Após isso, eu queria ensinar algo do dia mesmo, do ontem, hoje e amanhã. Como que eu vou estar fazendo isso? Entendi. Ótima pergunta. Adoro coisas relacionadas a materiais, assim, porque é uma coisa que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, né? Como fazer? A ideia existe, mas como é que eu vou fazer isso? No próprio Canva, tu pode fazer esses materiais. Tu pode colocar na orientação de paisagem, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque aí vocês veem na prática. Fica mais rápido e fácil. Ó, tá dando pra ver minha tela? Vocês podem falar no microfone, que eu não tô vendo a tela de vocês, não. Sim, tudo certo. Tá, então aqui... eu falei que ia ficar mais rápido, mas se o computador ajudasse, né? Deixa eu ver. Aqui a gente vai ter documento, apresentação. Eu gosto de usar essa apresentação porque ele fica na horizontal. E aí fica mais fácil para a criança ter essa ideia de
sequência, tá? E aí aqui você pode fazer uma coisa muito simples, que é, aqui na parte de elementos, você vai pegar quadrado. Deixa eu ver. Poxa vida, queria um quadrado. Vou pegar aqui um retângulo, que fica mais fácil. Aqui você vai fazer assim. Peraí. Copia. Assim. Aí aqui, mesmo que a criança não entenda o que está escrito, você pode colocar ontem. Aqui. Deixa eu copiar. Hoje. Vai terminar 10 minutos, né? Eu vou abrir o grupo pra gente interagir por lá, tá? E aí aqui amanhã. E aí aqui o que você vai fazer? Você pode, nessa página aqui de baixo, colocar várias imagens dele, figuras, ou mesmo que não seja dele, porque às vezes é mais difícil você ter esse acesso, você pode colocar fotos, por exemplo, escola, lanche, sei lá, coisas que ele vai fazer. E aí você vai imprimir essa paginazinha, você vai chegar para ele e aí você vai dizer assim, olha, fulaninho, a gente vai trabalhar hoje questão do tempo. Então, eu quero que você coloque aqui nessa sequência, ou então aqui no papel, o que é que você fez ou vai fazer hoje. E aí ele vai ter que pegar, sei lá, vai jogar bola no parque. Ele vai pegar essa imagem que você vai ter lá da bola e ele vai colocar exatamente aqui no hoje. Ah, muito bom. Então quer dizer que você vai fazer o quê? Se ele for verbal, vou jogar bola hoje. Massa, muito bom. E ontem, o que foi que você fez? Aí você tem que saber o que é que ele fez ontem, né? Você tem que pedir pelo menos um relatório básico, assim, dos pais, tipo, tomou sorvete, comeu coxinha, tomou sopa, enfim. Aí vai ter que ter alguma imagem relacionada a isso, para que ele veja ali aquela imagem, aí ele vai colar no ontem, no velcro, o que é que ele fez ontem. Então quer dizer que ontem, né? O que é que você fez? Eu tomei sopa no jantar. Você tomou sopa no jantar? E como é que tava o jantar? Você jantou com quem? Enfim. E amanhã, fulaninho, você vai fazer o quê? Aí digamos que ele vai pra escola, aí tem a imagem lá da escola, ou tem um quadro, sei lá. Então você vai pra escola, aí tipo ele cola, entendeu? No amanhã, e aí você faz dessa forma. Se for uma criança que ele não tem autonomia pra fazer isso, meu Deus, como é que eu tiro a minha tela aqui? Se for, rapidinho, tá? Deixa eu só parar aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Parei. Se for uma criança que não tem autonomia ainda, porque você mesma disse que ele não tem essa percepção, então você vai dar uma ajuda. Então você vai fazer um gesto para ele pegar a imagem, ou você vai pegar na mãozinha dele para ele pegar a imagem certa, entende? E aí você não vai botar, tipo, 20 imagens na frente dele. Coloca 3. E dessas 3 que você colocar, ele tem que colocar no ontem, no hoje e no amanhã. Essa é uma forma que a gente tem de trabalhar o visual, porque ele vai estar vendo que tem uma sequência, tipo, você pode até botar uma seta para um lado, a seta para o outro, para indicar que, tipo, ontem, tipo, foi atrás, tipo, enfim, sabe? Sei lá, uma percepção visual. Faz da forma que for melhor para vocês, que vocês acham que vai funcionar, tá? Tu faz ainda aí? Porque sumiu aqui. Tô sim. Não, Pessoal, a chamada vai terminar em 7 minutos. Eu só queria mais uma coisinha assim. Nessa questão, eu peço para os pais me auxiliarem, por exemplo, a questão do café da manhã, eu pedi para a mãe dele narrar, justamente, fulaninho, o que você está tomando agora no café da manhã? Para que quando ele chegasse à tarde na clínica, ele, tipo assim, de alguma forma, eu fizesse a mesma pergunta e ele narrasse. Eu posso continuar fazendo isso? É tranquilo a família participar? Com certeza. Inclusive, então a mãe mesma pode dizer, eu tô amando estar comendo sanduíche no café da manhã. E você, fulaninho, tá comendo o quê? Tô comendo banana. Tá gostosa? Então você tá comendo banana hoje, né? Tipo, sempre falando algumas palavras específicas para que ele vá associando, entende? E ontem no jantar, o que foi que a gente comeu? A gente tomou sopa, muito bom, a gente tomou sopa ontem. Inclusive, ela mesma pode ter esse papelzinho para ela ir colando com ele, depois chegar na clínica, colar com ele na clínica, depois chegar de noite fazer com ele, sabe? Quanto mais intensivo for o treino, mais rápido ele vai aprender. Agora não vai ser aquela coisa massa também que vai ficar assim toda hora, porque isso fica cansativo, fica chato. Então assim, faz uma vez no café da manhã, faz uma vez no almoço, uma vez no jantar, faz uma vez com você, sabe? E aí assim, dessa forma se torna algo que ele vai estar entendendo, ao mesmo tempo vai estar sendo treinado
é ok, sabe? Não vai ser nada cansativo para ele, tá? Certinho, Regina. Obrigada, viu? De nada. Pessoal, a gente vai terminar aqui a chamada. Deixa eu ver quantas pessoas ficaram sem falar. Mais pessoas levantaram a mão depois, então ficaram 13, 14, 15 pessoas agora sem fazer pergunta. E aí o grupo, ele vai estar aberto, tá? Eu vou deixar o grupo de supervisão, que é o do Telegram, aberto durante 1 hora. Durante essa 1 hora, muita gente vai fazer perguntas e eu não vou responder nenhuma, tá? Porque se eu começar a responder, aí a gente só vai terminar daqui a 1 semana. E aí, assim, eu vou deixar o grupo aberto, vocês fazem as perguntas, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, pode ser escrita, e eu vou responder uma a uma, tá bom? Mas aí eu não vou responder na hora, eu vou fechar o grupo e aí eu vou responder todas. Como o grupo vai estar fechado, não vai ter interação, tá bom? Então deixa uma pergunta bem completa, para que não tenha risco de, tipo, ficou uma dúvida e eu não pude perguntar, tá bom? E se eu perceber que teve muitas perguntas que eu, tipo, precisei da resposta, aí depois eu vou combinar um dia com vocês para abrir esse grupo pra gente ter essa interação, tá bom? Deixa eu ver, falta quanto tempo pra gente terminar? Falta pouco, né? Deixa eu ver aqui. Vai terminar já. Então, bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Hoje a nossa supervisão vai ter 1 hora, que é o tempo normal, que é 1 hora. Geralmente eu estendo durante 2 horas e meia, mas hoje eu não vou conseguir estender por motivos pessoais meus. E aí, no caso, se a gente vê a necessidade depois, a gente faz uma outra supervisão, tipo 2 supervisões no mês de março, tá bom? Se ficar algo muito corrido, tá joia? Queria agradecer muito a participação de vocês. Queria que também, quem tivesse tempo, tirasse um print da tela, tirasse uma foto mostrando que está em supervisão. E pode deixar, Lenilda, pergunta lá no grupo que eu vou explicar, tá bom? E aí eu vou tirar uma foto aqui, agradeço demais e o grupo vai estar aberto, tá bom? Deixa eu só coisar aqui os comentários. Vou tirar a foto. Pessoal, muitíssimo obrigada. Uma ótima semana para vocês. Que esse começo de ano depois do carnaval seja assim fundamental, que seja um ano rico em muito conhecimento e muita experiência. E contem comigo sempre para o que vocês precisarem, viu? Um beijo. Deixa eu só. Vocês podem abrir o microfone se vocês quiserem para se despedir, não tá? Tá bom? Um beijão, pessoal. Muito obrigada pela Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.